coincidência ou não, várias pessoas falando da mesma coisa. Só pegar alguns aqui por cima. A Luzia Rosa, por exemplo. O tema é: Padre, o que me falta? Tive uma crise séria de depressão, não queria saber de viver, acabei melhorando depois de muitos tratamentos, mas hoje em dia sou uma pessoa triste. Parece que falta algo em minha vida. Estou formada, trabalho em minha área, mas sinto vergonha de mim mesma. Neste mundo onde sucesso, beleza e riqueza são tão exaltados, eu me sinto uma perdedora. Minhas contas estão em dia, minha saúde também, minha família é ótima, tenho um relacionamento estável com o homem que amo, mas sou insegura, me sinto fraca e acho que vou desabar a cada abalo. Me sinto um fracasso. Suas palavras tocam meu coração, mas não consigo colocá-las em prática. Mais um. Gabriela. Nos últimos dias, Padre, tenho sentido uma ausência, uma falta, uma solidão dentro de mim. Nada que me impeça de trabalhar, de estudar, como faço todos os dias, mas é uma falta grande que tenho sentido depois de uma relação que acabou há mais de 5 meses, e nos últimos dias tenho sentido muita falta. Padre, estou escrevendo, pois estou precisando muito de ajuda. Estou vivendo o pior momento da minha vida e não sei o que fazer. No último dia 12 de agosto, Dia dos Pais, tive uma decepção tão grande que acabei atentando contra a minha vida. Graças a Deus fui salvo a tempo e hoje estou aqui pedindo ajuda, pois não consigo me reerguer. Estou me sentindo fraco, sem ânimo, com vontade de desistir de tudo. Tenho orado, rezado, tenho ido à igreja, mas parece que nada tem adiantado. Sinto meu coração cada vez mais agoniado, cheio de rancor, tristeza e amargura, e não sei mais o que fazer. Padre, tenho 19 anos e gostaria de desabafar. Estou passando por uma fase complicada, estou desempregada, indo mal na faculdade de psicologia que meu pai paga para mim. Semestre passado peguei 3 dependências em matérias e vou ter que refazê-las. Nesse semestre estou pior. Estou desmotivada, sem ver uma luz no fim do túnel. Eu me sinto inútil e tenho medo de não ser uma boa profissional, pois minha mãe sempre me afirma: você vai ser uma profissional que não sabe de nada. Estou procurando estágio em RH, mas está cada vez mais difícil. Já pensei que irei morrer, pois nada parece dar certo, a não ser para as outras pessoas. Como livrar-me desta sensação de que sou um fracasso? Essa foi a Cássia. Agora aqui, a Neuza. Padre, tempos atrás, tivemos um caso, uma tentativa de suicídio na nossa família. Estou muito preocupada, pois tenho visto muito sofrimento ao meu redor e muitas pessoas procurando o suicídio como uma solução para a vida. Padre, o que está acontecendo com a gente? Por que as pessoas estão perdendo o sentido para a vida e estão desistindo de viver por qualquer motivo? Neuza Maria, São Paulo. Veja bem. Eu tenho para mim, minha gente, que a vida, ela é difícil para todo mundo. Todos nós temos motivos para desistir, todos nós temos um motivo forte hoje, poderíamos dizer assim, para eleger e falar: olha, estou justificado, eu vou entregar os pontos agora. Muitos de nós. Pode ser que você que esteja nos assistindo, esteja neste grupo. Dos que estão justificados, dos que têm motivo sério para desistir da vida, ou até mesmo para assumir esse fracasso como definitivo e parar de lutar. Justificados, você pode muito bem, estando justificado, assumir isso para você mesmo: olha, não quero mais. Agora eu pergunto, o que é que tem faltado ao nosso coração para a gente chegar a um ponto desse? Eu não sei, eu posso estar errado, mas em outros momentos parecia que as pessoas estavam mais dispostas a viver, né? Enfrentavam com mais coragem as dificuldades. Converse com seu avô, converse com sua avó, converse com seus tios mais velhos, e você vai ver que em outros tempos as dificuldades eram as mesmas, mas parecia que as pessoas estavam um pouco mais preparadas para o sofrimento. Eu fico muito preocupado
com o nosso despreparo para sofrer. Eu fico muito preocupado como nós estamos hoje entregando os pontos muito facilmente. Ou como nós estamos aqui, como os 3 primeiros que eu li. Cheio de motivos para viver, cheio de experiências positivas para analisar e considerar, né? Olha para a vida e descobre que tem um monte de coisa boa, mas lá no fundo falta alguma coisa que nós não sabemos dar nome. O que será que tem nos faltado, minha gente? Por que será que depois de ter buscado tanto, de ter alcançado tanto, porque hoje a primeira grande característica do mundo moderno é justamente esta, é oportunizar. Por isso que Sartre já dizia, de maneira muito sábia, na leitura que ele fazia desse mundo moderno, que a fonte das angústias era justamente as possibilidades. Quanto mais o ser humano pode, mais ele se angustia. Estranho isso, né? Poder muito nos causa desconforto. Hoje você pode escolher tantas coisas para a vida, você pode ir a tantos lugares, e isso lhe angustia. Ou então, depois de já ter conquistado muito, olha para dentro do coração e descobre que há muito pouco de tudo isso que foi conquistado que realmente dê significado à vida. Eu penso que nós estamos vivendo muito para fora. O mundo é assim, ele nos convida a sair para fora o tempo todo. A cultura tem sido produzida para isso. É impressionante como nós estamos vivendo numa época onde nós estamos sendo nivelados por baixo. A música que é produzida para a gente ouvir, o texto que é produzido para a gente ler, a programação de televisão que é feita para agir, para nos entreter. É impressionante como falta espaço em tudo isso para a profundidade. E julgados para fora o tempo todo. As nossas crianças estão assim. Os nossos adolescentes estão assim, os nossos jovens estão assim, os nossos adultos estão assim, indispostos com a profundidade. E porque estamos indispostos com a profundidade, estamos indispostos a nós mesmos, às nossas questões, as mais fundamentais. Como faz falta na vida humana profundidade, reflexão. Por quê? É a partir dela que nós ajudamos a dar significado ao que a gente conquista. É a partir dessa profundidade que gera uma maturidade, é que a gente tem condições de escolher com um pouco mais de sabedoria, para que a gente não se perca neste emaranhado de possibilidades. E aí entra a frase bíblica, minha gente. De nada vale ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo. Você sabe que isso, para mim, tem sido a frase crucial do Evangelho. Se você perguntar para mim, padre, qual é a frase do Evangelho que mais lhe persegue nos últimos tempos? É esta. De nada vale eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha vida. Não é verdade? De nada vale eu ter reconhecimento, eu estar nisso, naquilo, primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo. Você? De nada vale você ganhar todas as oportunidades, se essas oportunidades estão roubando você. Isso é fundamental. De nada vale você ganhar o mundo, se comprometer essa realidade, a mais íntima, que é a que faz com que você possa ver significado naquilo que você fez. Você já me escutou falar sobre isso? Que o único sucesso que vale a pena é aquele que nos dá o direito de deitar a cabeça no travesseiro todo dia à noite e você dormir tranquilo sabendo que você foi o ser humano que poderia ter sido. Falta Deus na nossa vida, minha gente. Falta vida interior. Padre, estou já com a minha faculdade, estou feliz no meu trabalho, tenho um bom marido. Você ouviu?
mas não sei o que me falta, Pai. Lá no fundo tem uma tristeza que eu não consigo consolar. Eu ouso dizer que o grande déficit, a grande deficiência do ser humano nos dias de hoje é vida interior. Saber fazer silêncio, saber buscar a profundidade, ficar amigo da profundidade. Eu fui ver agora, na semana passada, aquele musical que está no Rio de Janeiro, que conta uma homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento. Nada será como antes. Você sabe o que mais me emocionou? Claro, é uma montagem muito bonita, com muita competência, os cantores são brilhantes, o espetáculo é muito delicado, o cenário muito bonito. O que mais me chamou a atenção, ao ouvir essa trajetória musical deste grande homem que é o Milton, ouvir um pouco da história da sua vida através daquelas canções, foi justamente identificar que não tem uma letra daquelas canções que seja idiota e que idiotize no momento que nós ouvimos. É poesia pura. E porque é poesia pura, é vida. É vida. A caneta daquele homem é poderosa. Por quê? Porque Milton é um homem profundo. É um artista profundo. É um artista que mergulhou nas questões humanas. É um artista que mergulhou nas dores humanas e sobre elas poetizou. Escreveu música. E lá, quando saímos inebriados, eu com os amigos que foram ver comigo, quando saímos de lá, comentamos isso. Que falta fazem esses artistas nos dias de hoje para comporem a vida sonora da nossa vida, a trilha sonora da nossa vida. Porque em outros tempos, lá pela década de 70, 80, poesia e música popular brasileira era a mesma coisa. Engraçado isso, né? Nós ouvíamos poesia no rádio. Nós ouvíamos letras que falavam ao nosso coração, que de alguma forma nos aprofundava. Porque toda vez que você lê um texto que é sério, que está tocado pela sensibilidade e que trata as questões humanas com responsabilidade, você, no ato de ler, tem a oportunidade de ser profundo. Quando você lê um poema que foi escrito com responsabilidade, com sensibilidade de quem realmente mergulha nos mistérios das questões humanas, você é automaticamente tocado e convidado a ser profundo também. Quem lê coisas profundas vai ficar profundo também. Quem escuta músicas que de alguma forma lhe convide a viver a profundidade dos sentimentos, vai lhe favorecer isso. Agora, se você fica nesse, me desculpe o termo, né? É melhor nem usar os termos aqui. Deixa para lá. Se você insiste em reduzir a sua cultura musical a esse lixo que nos é oferecido, com essas expressões o tempo todo cheias, com essas construções o tempo todo cheias de duplo sentido, rasas, absolutamente rasas, se você se limita a dar esse alimento para a sua alma, cuidado para que você também não venha engrossar o time desses que estão perdendo o sentido da vida. A vida, minha gente, exige o tempo todo um cultivo. E se nós não cultivarmos essa vida com responsabilidade, nós vamos ficar sem graça. E perder a graça é perder o elan vital, é perder a disposição de acolher as manhãs, é perder a disposição de acolher o cotidiano, que por mais ordinário que seja, tem um motivo profundo para mim. E isso não é questão de ser estudado, não. A minha mãe é uma mulher absolutamente simples, não teve oportunidade nem de fazer o primário completo, e a minha mãe é uma mulher
que foi educada para a sensibilidade. A minha mãe aprecia a arte, ela sabe apreciar a profundidade. E mesmo quando não é capaz de compreender as palavras mais difíceis que estão ali, ela é capaz de sentir e de se interessar por elas. O problema, minha gente, é que essa cultura rasa que está sendo produzida hoje no Brasil e no mundo, ela tem colocado desde muito criança nos nossos filhos a indisposição com a profundidade. E depois, indispostas com a profundidade, elas não serão capazes de lidar com suas questões, porque as questões humanas são sempre profundas. Tem que mergulhar muito dentro de si mesmo para se compreender, para não se permitir ser levado, ser roubado. E é aí que a gente se perde. A gente ganha o mundo inteiro, mas a gente perde a própria alma. A gente perde a própria vida. Não é para ser assim. Para mim isso é exercício religioso, viu? É discurso da religião, sim. A gente voltar às questões profundas. A gente voltar a dispor o nosso coração para os grandes escritores, para os grandes compositores, ouvir um pouco de música que realmente possa mexer com o nosso coração, que possa provocar dentro de nós uma reflexão, um bem-estar diferente desta euforia que faz parte dos nossos dias e que tem se transformado na regra. Precisa ser assim, volto a dizer. Hoje, você tem a oportunidade de trazer isso para a sua vida. Tem tanta coisa boa à nossa disposição. Não seja raso. Você não merece. Trate-se de um jeito que você merece. Trate-se com profundidade. Ofereça-se estes alimentos que poderão gerar em você essa profundidade maior, para que você não engrosse o time destes que estão perdendo o sentido da vida. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para o seu dia a dia. Tenha a oportunidade de ficar a sós com Ele. O encontro com Deus começa com um simples colocar-se à disposição dEle. Calar os ruídos do mundo e colocar-se na presença dEle. E dizer: eu estou aqui, Senhor. Me ajude a reencontrar a profundidade. Me ajude a vencer essa tentação de ser raso, de ser idiotizado, né? de permitir que a filosofia que idiotiza o mundo de hoje venha me idiotizar também. Quebre este vínculo. Falar sobre de nível, nós estávamos comentando aqui no intervalo. Eu vou ter coragem de contar para vocês uma neurose. Eu estou precisando de um psiquiatra para fazer um tratamento, que eu também tenho um problema de vida. Esse telefone que a gente não larga, né? Eu caí na bobagem de baixar um joguinho no meu celular há mais ou menos uns 7 meses, que se chama Mini Fazenda. E eu fui ficando tão ligado naquele negócio que parece que... E é impressionante como... E olha que eu me considero uma pessoa consciente, né? Eu me observo muito. O dia que eu percebi que eu estava colocando o celular para despertar 3, 4 horas da manhã para alimentar as ovelhas, eu percebi que alguma coisa não estava muito bem com o meu sistema mental. E aí eu estava contando isso aqui para o Christian e ele fez uma reflexão muito interessante. Ele estava dizendo que quando a gente fica muito empolgado com esse jogo, de alguma maneira a gente faz esse jogo ser para nós aquilo que deveria ser a vida real. Não é isso que a gente falava aqui? Só que no jogo as coisas são mais simples, né? As conquistas são muito rápidas e eles fazem justamente para isso. Não pode ser uma coisa muito demorada, senão a gente desanima. E lá na Mini Fazendinha é um entretenimento, claro, mas isso deveria ser assim, um entretenimento que não envolvesse o meu dia, né? Quando você percebe que você está preocupado porque tem ovelhas com fome,
e você precisa produzir aquela lã, porque você tem uma entrega para fazer, não, alguma coisa não está certa aí nas nossas escolhas, né? Então eu fico pensando que às vezes essa vida virtual, essas opções inúmeras que a gente tem hoje, de você se divertir, de você se entreter, elas são nocivas para nós, porque elas nos retiram da possibilidade de você viver esse descanso que eu falei. Se a gente estabelecesse uma regra que depois das 10, então, a gente não olha mais mensagem no celular. Ah, mas se morrer alguém, se morrer alguém você vai ficar sabendo, não vai ter jeito. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam morrer em horário comercial, né? A pessoa morrer 3, 4 horas da manhã é muito ruim, porque a gente não tem o que fazer, né, nessa hora. Devia ter uma regra, só se morre em horário comercial para dar tempo da gente tomar as iniciativas, né? Tá todo mundo concordando aqui, ó. Defunto que vai ser... não, defunto não, a pessoa vai virar defunto só em horário comercial. Brincadeiras à parte a gente precisa ter essa disciplina no nosso dia mesmo, porque senão a gente vai fazendo escolhas que vão fragilizando demais a nossa saúde. Ainda hoje eu falava isso com um amigo meu. Eu estou ficando preocupado que às vezes eu fico com o hábito de olhar o celular de 5 em 5 minutos. Ah, chegou um WhatsApp, tá bom. Chega mesmo, não tem como. Se você tem muitos amigos, se você tem muitos contatos ali, é natural que as pessoas falem com você o dia todo. Mas você não tem a obrigação de ficar respondendo aquilo toda hora que chega, se aquilo não for realmente importante. Responde mais tarde, ou tirar uma hora do dia para a gente poder fazer isso, para nos sobrar o tempo na academia. Eu me lembro que lá em Lisboa não, foi em Fátima. A gente fui fazer uma atividade física lá, tirei uma horinha do meu tempo lá durante a peregrinação, e uma recomendação que existia bem na entrada da academia era essa, né? Desligue o seu telemóvel. Desligue o seu telemóvel, que é o celular, para que você tenha condições de, pelo menos nesse tempo que você estará fazendo a sua atividade física, você desligar-se e fazer também uma higiene mental. E eu achei interessante porque mesmo, a gente vai, né, e às vezes na academia as pessoas ficam cada uma com o seu celular. Seria uma oportunidade que a gente teria de descansar também um pouco a nossa cabeça. Cansa o corpo para descansar a cabeça. É sempre esse o movimento. Quem gosta de uma atividade física sabe que essa lógica é possível. Eu canso o corpo e descanso a cabeça à medida em que eu faço a minha atividade física. Mas agora a gente não está tendo condições nem de descansar a cabeça, porque a gente não larga dos aparelhinhos que nos cansam. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. Nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera
a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A fala ainda é pior, porque como nós falamos mais do que ouvimos, né, nós falamos demais, então nós muitas vezes somos cruéis com o outro através da nossa fala. Nós vomitamos as nossas insatisfações e que às vezes o outro nem tem culpa. Às vezes são coisas que eu precisaria resolver. E por falta de honestidade, e aqui é uma falta de honestidade intelectual, de você saber que você está errado,
e mesmo assim você não tem coragem de dizer que o errado é você. Então, no enfrentamento, todas essas perguntas são feitas. Você se permite fazer essas perguntas. E aí sim, que o relacionamento não é fácil para ninguém, minha gente. Viver a dois não é fácil. Fala, padre, você nunca casou, como é que o senhor sabe? Porque eu vivi. Eu vivi dentro de um contexto de casamento. Eu vi meu pai e minha mãe serem marido e mulher. Eu vi minhas irmãs, meus irmãos. Então eu sei. Da mesma maneira como um ginecologista não precisa parir um filho para ele conduzir um parto. Relacionamento é difícil. E ele se torna muito mais difícil quando ele não é discutido. Quando ele não é refletido. Se as pessoas que se relacionam estão surdas e mudas, se estão vivendo essa doença, que é uma doença espiritual, né? De não saber ouvir e de não saber falar. Fala muito. Fala-se muito dentro de casa, mas nem sempre nós falamos aquilo que precisa ser dito. E não sabemos como dizer. Que às vezes nós podemos dizer uma coisa muito dura, muito pesada, mas se nós fazemos isso de forma amorosa, aquele conteúdo difícil de ser ouvido fica mais palatável. Isso acontece muito com o filho. Se você tem um assunto muito difícil para tratar com seu filho, capricha no amor, no afeto dessa fala. Diga de maneira muito amorosa, porque se você disser com agressividade, ele não vai acreditar na proteção que você quer dar com o conselho. O casal também é a mesma coisa, na vida a dois é a mesma coisa. Às vezes eu fico pensando, minha gente, que a nossa incapacidade de lidar com o outro chega a extremos, mas extremos tão vergonhosos para nós, porque nós somos humanos. Eu conheço as minhas fraquezas. Ao conhecer as minhas fraquezas, isso deveria me levar para o encontro com o outro com muito mais caridade, não é? Por que nós não somos capazes de aplicar com o outro a caridade que eu preciso me aplicar todos os dias? Eu acho que seria tão mais fácil não seria mais simples, porque fácil nunca é. Ser filho não é fácil, ser pai não é fácil, ser mãe não é fácil, ser marido e mulher, ser irmão. Então, eu acho que seria um caminho mais tranquilo, o relacionamento seria mais leve, mais frutuoso, me faria mais feliz, se eu oferecesse ao outro um pouco mais de caridade, se eu tivesse mais tolerância dentro da minha casa, e se eu tivesse também mais cuidado com o meu comportamento. Porque eu sei que quando eu descuido do meu comportamento, eu machuco muito aqueles que estão ao meu lado. Eu me torno um porco espinho, né? Que por onde passa, joga as suas garras, ofende, machuca. E aí, essa irritação vai se tornando ódio. Porque isso que você chama de ódio, eu acho que ainda é apenas irritação. Mas se você continuar alimentando essa irritação, se você não colocar isso na terapia, não estou falando da terapeuta que você encontra quando vai, não, é a terapia do dia a dia. Todos nós deveríamos viver uma vida naturalmente terapêutica. E o que é uma vida terapêutica? Uma vida refletida. Uma vida cheia de perguntas eficazes. Como é que eu tratei hoje meu filho? Como é que eu tratei meu marido, minha esposa? Eu estou sendo tolerante com as pessoas? Ou eu estou descontando no outro as minhas insatisfações? Eu estou sendo amoroso? Eu estou sendo verdadeiro? Eu estou sendo fiel? Como é que eu estou resguardando a minha fidelidade ao outro?
Eu estou fechando as portas por onde a infidelidade pode me ceifar? É assim. Isso aqui é para muitas pessoas uma porta para a infidelidade. Isso aqui está um supermercado de gente se oferecendo. Então você é casado, tem sua rede social, sua esposa tem também, mas vocês sabem muito bem os perigos que essas facilidades trazem à fidelidade. Aí você será livre para saber abrir ou fechar as portas. Você precisa zelar por aquilo que é um valor para você. Vida refletida. Perguntas que você se faz todos os dias. Eu estou sendo honesto ao estabelecer com essa pessoa esse relacionamento? Essa pessoa sabe entender qual é a minha vida? Outro dia mesmo, eu identifiquei que tinha uma pessoa que eu comecei a tratar bem assim, me mandou um e-mail, eu respondi, e eu percebi que aquela pessoa estava confundindo as coisas. E eu fui muito honesto já, no terceiro e-mail quando eu percebi na resposta dela. Ela me escreveu, eu respondi, agradeci o carinho. O segundo já veio com um discurso mais dúbio. Eu imediatamente pontuei, olha, eu acho que você está confundindo as coisas. Pronto. Ali você faz a guarda daquilo que pode ser um problema para você. Preciso me perguntar, eu quero esse problema para mim? Eu vou perder a oportunidade de continuar sendo fiel ao que eu assumi? Ou eu vou baixar essa guarda e vou permitir que as invasões cheguem? Então, minha filha, tenha cuidado para que a sua irritação não evolua para ser um ódio. E a única maneira que você tem de driblar essa irritação é você viver de forma terapêutica o seu relacionamento. Começar a partir do seu relacionamento com Deus, porque isso é bonito. Continue falando com Deus, mas não se esqueça de falar 2 vezes mais com seu marido, porque é com ele que você vai esclarecer. É com ele que você vai chegar ao resultado do que a sua oração pode lhe ajudar a fazer. É ali que você vai ter os benefícios do que você rezou. Quando com muita paciência, com muita ternura, vocês dois, com muito respeito, puderem descobrir onde é que estão os pontos frágeis do relacionamento de vocês. E isso vale para tudo, minha gente, para todas as dimensões da vida. Quando nós somos honestos com a gente, com os outros, a vida fica melhor. Sem honestidade não há alegria. Sem honestidade não há crescimento, não há superação. Se eu não sou honesto com os sentimentos que eu estou tendo, não adianta eu ficar mentindo para o outro. Se eu não estou sendo honesto com a busca que eu estou realizando, não adianta eu ficar prometendo ao outro fidelidade. O que me faz feliz não é o que eu digo ao outro, é o que eu sei sobre mim. É isso que me realiza. É que isso que me faz deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Saber que não estou traindo. Saber que estou sendo fiel ao que me propus. Que estou vivendo um investimento espiritual, um crescimento espiritual, intelectual, de conhecimento, que espiritualidade engloba tudo isso, é lindo. O conceito de espiritualidade engloba a nossa sensibilidade, engloba a nossa inteligência, engloba a mística. Tudo aquilo que é imaterial é naturalmente espiritual. E que faz bem, é claro. O livro que eu leio, o programa que eu assisto, a conversa que eu tenho, o filme bonito que me tocou a alma, isso me espiritualiza. Se eu estou fazendo esse empenho para buscar as questões materiais e incorporá-las na minha vida, aí a matéria passa a ter sentido.
deixa de me escravizar. E aí eu passo a viver a dinâmica do refrão dessa música com mais serenidade. É isso que eu desejo a você. Desejo para mim, desejo para você. Não tem nada que eu fale aqui para você que não seja para mim também. O primeiro ouvido a ouvir é o meu. Eu tenho vivido de fato esse conflito. Eu quero viver melhor. Eu quero ser mais fiel a mim, aquilo que Deus me revela no íntimo do meu coração. Eu quero ser mais justo comigo. Eu não quero morrer sem ter extraído de mim a minha melhor parte. Não quero, não acho justo. Não acho justo eu construir um cotidiano absolutamente cansativo, sem alegrias. Claro, a doação, ela só faz sentido quando eu estou me sentindo feliz na doação que eu realizo. Então, se tiver de reformular a sua vida, reformule. Sofrimento terá, mas tem de sofrer no lugar certo. Senão, não faz sentido você sofrer no lugar que não é para você, com pessoas que não são para você. Vá sofrer as suas questões no lugar certo. É isso que Deus abençoa. É esse o sofrimento que de fato pode nos redimir. Quando você, convivendo bem com essas perguntas, você identifica que há sofrimento, mas que há muita satisfação nas realizações que esse sofrimento proporciona. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na semana que vem, se Deus quiser, aproveitar para desejar a você uma boa Semana Santa. Aproveita esses dias especiais para você soprar alma no seu corpo, para você permitir que Deus, pelo mistério da cruz, pelo mistério do sofrimento de Jesus, possa lhe encaminhar ao sepulcro, onde você enterra, onde você sepulta tudo aquilo que precisa morrer em você, e ao mesmo tempo receber a graça de ressuscitar tudo que lhe faz viver, e que porventura esteja esquecido aí dentro, pela maneira errada, como você andou escolhendo viver. É impressionante o quanto é difícil a gente estabelecer o limite. Quanto é que do meu território eu vou conceder que o outro possa entrar e tomar posse? Que amizade, relacionamento é sempre isso. É a autorização de que o outro entre na nossa vida. E nem sempre o outro entra com responsabilidade. Eu encontro muita gente machucada pela vida justamente porque uma outra pessoa entrou no seu território de maneira desrespeitosa. Machucou, jogou ali o seu lixo e depois foi embora. Só que com um detalhe: levou embora daquela pessoa toda a força que ela tinha para os seus recomeços. Isso é sequestro da subjetividade. Quando a gente passa por uma experiência de afeto em que o outro torna-se o proprietário das nossas decisões. Quando a gente se torna incapaz de decidir. Quando toda a minha vontade fica nas mãos do outro. Quando o outro começa a ter tanta ascendência sobre mim, a ponto de me impedir de tomar as minhas decisões. Todos nós enfrentamos isso, gente. É um desafio muito grande. Pai e mãe, na relação marido e mulher, na relação com os filhos. Educar o filho para ser livre é um desafio muito grande. Educar um filho para que ele aprenda a ter autonomia. Autonomia é um processo difícil da gente chegar. Na vida, a autonomia não chega facilmente, não. A gente precisa lutar. Mas essa autonomia, ela também não pode ser interpretada como libertinagem. Agora ninguém manda em mim, eu agora não tenho mais regras. Não, não é assim não. É o contrário. A autonomia é o pleno conhecimento das regras. É o ser humano situado no contexto de regras e possibilidades. É interpretar a regra como um caminho seguro para o meu agir. Autonomia é isso. Quando eu
vou tomando posse de mim, eu vou tomando posse do que eu posso, né? Do poder, e tomo posse daquilo que eu não posso também. Eu sei quem eu sou, não sou uma ilusão. No livro a gente trabalha esses conceitos, né? Ser pessoa, a filosofia nos ensina, sobretudo no contexto judaico, e depois a antropologia cristã vai aprofundar isso. Ser pessoa é a gente estar sobre esses dois pilares. Eu tenho posse de mim e depois me disponho ao outro. Eu sou dono de mim. Eu tenho cada vez mais um controle dos meus afetos, das minhas reações. Eu tenho um conhecimento da minha realidade, do meu contexto. Eu sei de onde eu nasci. Muitas vezes eu sei interpretar o momento de hoje a partir do meu passado. Eu tenho uma visão mais ampla sobre mim. Eu sei por que às vezes eu ajo dessa ou daquela forma. Isso é ter a posse. É você estar mergulhado nessa missão de ser o seu dono. Um exemplo muito simples. Quando eu sinto ciúme de alguém, quando eu começo a querer o outro para mim, eu preciso tomar posse de mim. Eu preciso ter consciência que eu não tenho direito de sentir isso. Eu não tenho o direito de agir na direção do outro tomado por esse sentimento de posse. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu perco um pouco a minha capacidade de ser eu, porque o ciúme vai me fazer agir de um jeito desonesto comigo mesmo. Eu vou começar, muitas vezes, perder a minha vida de vista para ficar olhando o que o outro está vivendo. Toda vez que eu tomo consciência de um defeito meu e começo a trabalhar para superá-lo, de alguma maneira eu estou tomando posse de mim, do meu território. E quando eu luto para que esta tomada de posse seja cada vez mais um processo constante, eu vou acelerando então este primeiro pilar do conceito de pessoa. Eu me possuo. Você se possui? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Você já se possui? Você já tem conhecimento das causas do seu agir? Por que você é tão ciumento? Por que você é tão aborrecido? Por que você é tão orgulhoso? Você é mentiroso? Por que você mente tanto? Ninguém é mentiroso por acaso. Veja bem. Tomar a posse de si, você já se possui, é estar consciente de tudo isso. É claro, gente, nós nunca vamos ter consciência plena das coisas, mas é uma maneira muito interessante da gente controlar o nosso temperamento. Quando você sabe que você é nervoso demais, você precisa conhecer onde é que está a causa deste nervosismo. São as inseguranças? Você tem medo de que alguém saiba mais que você? Em um determinado momento da sua vida você foi humilhado? Ou alguém mandou muito em você e agora você quer mandar em todo mundo? Volto a dizer, ninguém é por acaso. E quando a gente vai mergulhando neste autoconhecimento, a gente vai tomando posse da propriedade. Né? Como se a gente fosse passando a nossa escritura para o nosso nome. Né? O território é seu, mas você ainda não tem a escritura. O autoconhecimento, o esforço que você faz para se conhecer ao longo da vida, é uma maneira de passar a escritura para o seu nome. Aí tudo bem. Você só pode dar para o outro aquilo que é seu. Como é que eu vou me dar como pessoa se eu não sou meu? Se eu ainda não sei me controlar, se eu ainda não tenho equilíbrio nas minhas ações, se eu ainda sou um potro, né, sem doma, como é que eu vou me doar ao outro? Como é que eu vou dar o amor ao outro se eu ainda não tenho o meu próprio amor? Se eu ainda não me amo, se eu ainda não me respeito, como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou respeitar o outro? E aí entra a grande questão. O conceito de pessoa nos ensina, só pode dar-se ao outro aquele que já tem o que se é. Aquele que se possui pode se dar ao outro. E aí, gente, nós vamos entender por que você vai encontrar algumas pessoas pela vida tão generosas, tão livres, tão capazes de amar sem exigências. Porque elas já se possuem. Elas já perderam essa bobagem dessa vaidade, da autoimagem, dessa coisa, o que os outros estão pensando de mim, né? O que os outros estão achando a meu respeito? Já passou essa fase.
Ela já está se lixando para isso tudo. Para ela importa o que ela é, o que ela sabe de si mesma, o que ela já conseguiu no seu processo humano. E aí você vai entender uma doutora Zilda Arnes, uma mulher que morreu lá no Haiti se doando. O filho dela, antes dela viajar, falou: mamãe, não vai não, a senhora está tão cansada. Diz que ela sorriu para ele e disse: meu filho, como não vou? Se essa é a minha vida, ficar não é a minha vida. A doutora Zilda Arnes descobriu isso. Por isso ela era tão livre para deixar o seu mundo e ir à busca do mundo dos outros. Ela já tinha criado tudo que tinha que criar, já tinha dado finalidade a tudo que ela precisava encaminhar. A família já estava encaminhada, ela foi se dedicar à caridade. Aí você entende por que uma irmã Dulce existiu, né? Uma mulher com uma capacidade imensa de se doar. Porque se possuía. Ela era dona dela. Aí o amor fica mais puro. Por que a gente estraga tantos outros? Com o nosso amor doente, com o nosso amor possessivo, com o nosso amor irresponsável. A gente age em torno desses ciúmes que a gente sente, a gente mente, a gente arma contra os outros, a gente joga o outro fora, porque a gente não quer ser incomodado, a gente quer ser proprietário dos outros, e para a gente ser proprietário dos outros, a gente quer excluir todos os outros que de alguma maneira estão perto daquela que a gente quer possuir. Nós agimos de maneira diabólica. Por quê? Porque eu não me possuo. Eu ainda não dei conta de controlar as minhas carências. Eu ainda não dei um jeito de organizar dentro de mim todos os meus desequilíbrios. E todos nós somos assim, minha gente. Todos nós temos essa parte doente que precisa ser consertada. Todos nós temos essa propriedade que precisa passar à Escritura. Agora, o esforço do dia a dia é que vai fazendo com que a gente vá vencendo isso. Primeira coisa, ter consciência. Primeira coisa, o primeiro passo para a transformação é a consciência. Eu tenho que ter consciência das minhas possibilidades e dos meus limites. E quando eu me torno consciente do que eu tenho de bom e do que eu tenho de ruim, eu vou investir um pouco mais para multiplicar a minha parte boa, que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracasso. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização.
E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida. Por quê? Porque você não viveu essa reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando aqueles que estão do meu lado. Porque às vezes a gente se transforma num problema para o outro, justamente por causa disso. Não estou com um coração reconciliado, não estou reconciliado com a minha história e acabo transformando a vida dos outros que estão do meu lado numa experiência desagradável, pesada. Às vezes a gente vira um peso na vida do outro. Por quê? Porque nós estamos trazendo pesos demais para dentro de nós. Pedir a Deus para a gente ser mais leve, né? Vamos jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora, vamos assumir o que precisa ser assumido, vamos dar a Deus uma oportunidade de agir dentro do nosso coração. E se este programa pode ser um instrumento na vida daquele rapaz, quem sabe pode ser na sua também. Se ele pôde ajudar um coração a tomar posse do jogo contrário que ele estava vivendo e inverter a situação, por que isso também não pode acontecer com a gente? Eu digo porque eu também sou beneficiado com este programa. O que Deus fala em mim, a você, que fala em mim para você, que fala em você para mim, através das cartas que chegam, essa é a matéria-prima bonita da nossa conversão. É assim que nós vamos vivendo este bonito processo de sermos transformados para melhor. Ser transformado para pior, não. Isso é involuir. E não é isso que nós queremos para nós.